dia, pessoal! Mahara Bortolotti aqui. Estamos aqui na nossa terceira videoaula da Maratona da Confeiteira, onde eu estou passando em detalhes todos os caminhos e dicas e truques que eu segui que me fizeram chegar ao sucesso na confeitaria e alcançar a tão sonhada independência financeira, produzindo e vendendo bolos aí na sua casa. Na primeira aula nós vimos um recheio e uma massa excepcionais. Na segunda aula vocês aprenderam como fazer o chantininho de maneira correta, como colori-lo com as cores fortes, que eu sei que era uma dúvida da grande maioria, e também tivemos um conteúdo extra, a prensagem com acetato. Então, se você perdeu essas aulas, eu peço que você vasculhe o seu e-mail, a caixa de entrada, a caixa de spam, lixo eletrônico, grupos de WhatsApp ou nosso grupo no Telegram para assistir às aulas anteriores, para dar a sequência correta nas nossas aulas. E mais uma vez já quero aproveitar para agradecer as várias mensagens e recados carinhosos que recebemos na nossa aula 1 e na nossa aula 2. Meu muito obrigado, eu fico muito feliz de poder estar transformando, contribuindo com o crescimento de vocês nesse caminho rumo ao sucesso na confeitaria, que eu tenho certeza que depois de todo esse conteúdo que vocês estão consumindo, aprendendo todo o nosso passo a passo direitinho, vocês vão sair daqui vitoriosas, mais confiantes, mais seguras para iniciar na confeitaria. Eu quero ser a melhor amiga de vocês nessa trajetória e eu tenho certeza que será sucesso garantido, e já quero falar aqui que vocês podem contar comigo para o que precisar. Na aula de hoje nós vamos para a prática. Eu sei que vocês estavam esperando muito. A gente vai partir para a decoração de um bolo usando técnicas de espátula e bicos. Vocês vão se apaixonar por esse bolo e eu tenho certeza que depois dessa videoaula vocês vão fazer um bolo igualzinho ao meu. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos lá. Vocês lembram que na aula anterior eu falei do chantininho, que a gente pode usar a técnica de usar o chantininho descansado, que daí não precisa estar hidratando ele com leite condensado? Vocês lembram disso? Pois é. Tá aqui o chantininho que a gente fez na aula anterior, ele ficou horas na geladeira, tá? E eu vou mostrar pra vocês que realmente dá, eu já peguei um pouquinho aqui, ó, só pra mim mostrar pra vocês, ó, fui massageando e olha já a consistência que ele ficou. Aqui foi que eu tirei e aqui eu bati ele, fui massageando, né, misturando. E olha, não coloquei leite condensado nem nada. Vou colocar mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Ó, porosão. E agora a gente vai começar a massagear. Ó, e aí não precisa leite condensado para hidratar. É só massagear muito bem e usar no seu bolo. Ó. Fica macio, fica perfeito para já aplicar no bolo. Tem que ter paciência para massagear. Olha, gente, como ele já vai ficando liso. Só massageando, viu? E isso é porque ele descansou na nossa geladeira. Isso é bom quando você tem assim 2, 3 encomendas no sábado, por exemplo, ou no domingo, e aí você pode já bater todo, deixar tudo prontinho o seu chantininho e deixar ele descansando na geladeira para usar no dia seguinte, ou fazer ele colocar na geladeira de manhã para utilizar ele nos seus bolos de tarde ou de noite. É ótimo, gente. E também, né, sem contar que a gente acaba economizando no leite condensado ou no próprio chantilly gelado que a gente usa para hidratar esse chantininho, né? É uma baita economia. A gente que é confeiteira sabe o preço do leite condensado, né?
Gente, olha que coisa mais linda. Olha o ponto. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem comparar. Aqui o que eu tirei, ó. E o que eu só fiquei massageando. Sem botar leite condensado, sem hidratar com nada. Só massageando, ó. Show essa dica, né? Pessoal, antes de eu misturar bem aqui meu chantininho pra gente poder utilizar, deixa eu falar pra vocês quais as cores que eu vou utilizar no nosso bolo de hoje. Eu vou utilizar o azul Tiffany, tá? E aí, esse azul Tiffany, eu vou usar o mesmo corante pra fazer um degradê de tons, tá? Com o mesmo corante. Ai, Mahara, como é que eu faço um degradê? É só ir colocando quantidade diferente de corante nas porções de chantilly que você vai utilizar. Por exemplo, no tom mais forte, coloca mais corante. Depois, vai diminuindo a quantidade de corante e o tom vai ficando mais fraquinho. Então, vai colocando bem aos pouquinhos para fazer o degradê. Qualquer degradê, geralmente, é assim. Seja no azul, seja no rosa, no amarelo. A gente começa colocando mais, para uma cor mais forte. Depois, a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui tá o nosso chantininho, o roxo. Olha que lindo que ele tá, que a gente fez na aula anterior. O que mais que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a espátula, tá? Eu vou utilizar essa espátula aqui, mas pode ser assim também, tá? Tem que ser uma espátula alta, de preferência sempre uma espátula que seja no mínimo do tamanho do bolo ou maior que o bolo, tá? Principalmente essas com esses detalhes, é importante, tá, gente? Porque senão você vai ter dificuldade para espatular esse bolo, tá? Então eu vou usar hoje essa daqui, transparente. Vamos utilizar também espátula, essa reta, tá? Vou usar essa daqui também para fazer a parte de cima do bolo, é mais fácil as menorzinhas, tá? Vamos utilizar bicos. Deixa eu falar para vocês quais os bicos que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o bico 1A, que é o perlê. Perlê é esse que tem só um buraquinho aqui. Esse daqui a gente vai utilizar para colocar o chantininho no bolo, tá? Só o chantininho, certo? Só para colocar para o que fica melhor, certo? E para fazer a decoração, a gente vai utilizar o bico 6B da Wilton, tá? Ó, o 6B da Wilton. Vamos utilizar o 4B da Wilton, que é um pouquinho menor, tá? O 4B da Wilton. Vamos utilizar 1M da Wilton. Vamos utilizar o 124 pétala, também da Wilton. Vamos utilizar esse aqui, que é o pitanga número 18. É uma mini pitanguinha, tá? Para fazer uns detalhezinhos. E esse aqui, que é o número 4, que é só um furinho. Às vezes a gente usa esse aqui para fazer tipo um miolinho de flores, tá? Ou para fazer pequenos detalhes para dar mais delicadeza pro bolo, tá? Vamos utilizar esse aqui também. Então a gente vai utilizar todos esses bicos num único bolo. Olha que legal! O que mais que a gente vai utilizar? Os corantes eu já mostrei. Vamos precisar, né, de mangas de confeitar descartáveis, tá? Mas essas mangas aqui dá para reutilizar, lavando elas apenas com água quente, tá? Não coloque nada com cheiro, detergente dentro da manga, tá? Com água bem quente você consegue reutilizar ela, certo? Então, vou deixar aqui no ladinho para colocar todos os meus bicos nas mangas. Mas deixa eu falar um detalhe para vocês legal. Aqui, ó, quando eu comprei as mangas, eu achei essa opção aqui também, ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar. Essa daqui é uma ótima manga, porque ela não tem aquela rebarba, sabe? Que nem tem essa daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa daqui tem a rebarba e às vezes essa sobrinha da lateral da manga acaba nos atrapalhando. Então, se você só encontrar essa daqui, você corta as pontinhas depois que você colocar o bico. Mas cuidado para não cortar a manga, tá? Corta as pontinhas. Essa daqui não precisa, ó, já é mais prática, não precisa, porque já vem assim, certo? Vamos precisar também, obviamente, de uma boa bailarina para fazer a nossa decoração, mas isso é depois que a gente colorir o nosso chantininho. Então vamos partir para a coloração.
Vocês já sabem colorir chantininho, que eu já ensinei vocês, né? Mas hoje são cores mais leves, certo? Então, eu vou fazer 3 tons do azul Tiffany e mostro pra vocês. Então, vamos começar com um tom mais forte. A gente vai colocar o corante. Coloquei uma quantidade. E vou começar a massagear o meu chantininho, tá? Fiz o meu primeiro tom. Ó, olha como o chantininho já ficou hidratado. Tava descansado, eu ainda massageei muito bem. Agora vamos pro próximo tom, um tomzinho mais claro agora. Fiz um tomzinho mais claro e agora eu vou fazer um tom mais clarinho. Vocês notam que eu só fui diminuindo o corante, tá? Foi o mesmo corante, a mesma cor e eu só fui diminuindo a quantidade. Pessoal, fiz o terceiro tom mais clarinho. Ó, e o mais forte, tá? Fiz os 3 tons, agora eu vou só bater o meu chantininho branco, porque também vai a cor branca no nosso bolo e vocês vão ver o porquê. Pessoal, para que eu consiga passar o maior número de informações aqui, vocês viram que é possível chegar no tom, chegar na textura lisinha, massageando muito bem. Mas eu preciso mostrar para vocês também na opção que vocês acabaram de bater o chantininho e já querem hidratar ele para utilizar. E aí a gente vai usar o leite condensado. Eu vou mostrar para vocês como é aos poucos que a gente vai colocar leite condensado, tá? Ó, coloquei. Misturo. Sempre amassando ele com paciência. Se eu sentir a necessidade, eu coloco mais, mas tudo aos poucos, para não perder o ponto, tá? Bom, pessoal, já hidratei o meu chantininho branco, já fiz os 3 tons do azul Tiffany, coloquei aqui nas minhas mangas. Eu tô aqui com um bolo prensado, um pouco mais alto do que o bolo que a gente prensou na nossa aula anterior. Esse bolo que a gente fez na aula anterior, que a gente fez a prensagem do brigadeiro branco, a gente vai utilizar na nossa continuação da aula 3, tá? Vai ser utilizado para fazer um bolo de 2 andares. Então, vocês não podem perder a continuação dessa videoaula, que será uma próxima videoaula, certo? Então, eu vou começar aqui tirando o adesivo aqui para mim poder tirar aqui. Pronto. Vou tirando aqui o acetato. Tirei o acetato, agora tiro o saquinho de cima. E olha que lindo o nosso bolo, bem alto. Aqui é um pouco mais alto que o da aula anterior. O recheio, gente, é o nosso mesmo recheio base que vocês aprenderam na primeira videoaula. Lembrem que eu falei que ele é um recheio base, dá para saborizar no sabor que vocês quiserem? Então, você pode saborizar com o brigadeiro tradicional de chocolate. É só acrescentar 2 colheres de chocolate 50% ou 70%. Vamos lá! Agora que eu tô com o meu bolo aqui retinho, né? É sempre bom ter a visão
assim. Se a bancada de vocês forem mais baixa, é bom ter um banquinho, uma cadeira para sentar para trabalhar, tá? E agora a gente vai cobrir todo o nosso bolo com chantininho branco, tá? Então eu vou começar aqui sempre partindo da parte de trás, porque sempre vai ficar aquela marcação da espátula, a marcação do nosso alisador, né, da espátula alisadora, sempre pode ficar uma marcação. Então essa marcação sempre tem que ficar para trás, para a parte de trás do nosso bolo. Aqui no meu cake board está meu nome, então essa aqui é a parte da frente do meu bolo. Então eu vou começar a partir daqui de trás, tá? Eu aperto a manga, não coloque chantininho demais na sua manga, por quê? Porque a nossa mão geralmente ela está quente. E se você coloca chantininho até em cima, olha quanto tempo esse chantininho vai ficar dentro da manga, em contato com a nossa mão quente, até a gente distribuir ele por todo o bolo. E isso faz com que o nosso chantininho perca a consistência, perca aquele brilho, às vezes começa a mudar a textura, né? Quando a gente vai tirando de dentro da manga, quando a gente finaliza o bolo, parece que já tá mais poroso quando a gente terminou. Parece que já não tá mais bonito o desenho do bico. É porque ele tá mudando a textura por causa do calor ou porque não foi bem hidratado aí dentro da manga, ele começa a ficar mais poroso, tá? Então, chegou na textura perfeita do chantininho, já começa a decorar, tá? Então agora vamos cobrir. É bom que seja uma boa quantidade de chantininho, porque a gente vai usar a espátula, tá? Então vamos lá. Pessoal, outra coisa importante, se puder, sempre manter um paninho perto de vocês para estar limpando o bico, tá? Cobrir todo o meu bolo, tá? Cobrir todo o meu bolo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a alisar ele com a espátula. Vou só dar um jeitinho, ajeitar ele com a espátula para que ele fique mais lisinho. Então, eu começo na lateral, depois vou ajeitando em cima, certo? Outra coisa importante que eu sei que vocês vão ficar com dúvida, Mahara, mas um bolo tão alto assim não é perigoso? Gente, aqui nessa situação não tem como ter perigo, porque a gente fez uma massa estruturada, deixamos a massa descansar para utilizar de um dia para o outro, fizemos um recheio super estruturado no ponto correto, fizemos a prensagem de maneira correta e deixamos prensadinho por no mínimo 12 horas, então eu tenho total segurança nesse bolo. Ai, Mahara, mas mesmo assim eu fico insegura. É um bolo que de repente eu vou ter que viajar uma hora e meia de carro. O que eu faço? Deixa eu falar uma coisa pra vocês então. Deixa eu dar essa dica de ouro então. Olha só, eu vou abrir só pra mostrar pra vocês. Esses daqui são os caninhos de sustentação pra gente colocar em bolos de andar. Mas quando se trata de um bolo muito alto, que nem esse daqui, vocês podem colocar um caninho desse aqui no meio do bolo, tá? No meio. Outra coisa que vocês podem fazer, se não quiserem um bolo tão alto, o cliente não quer um bolo de corte tão alto, vocês podem fazer 2 bolos recheados, prensados de altura de 10 centímetros de altura e sobrepor um em cima do outro. O cliente vai cortar até o tamanho ali de 10 centímetros, vai tirar a fatia, depois vai tirar o disquinho que tava no meio, pode ser um disquinho de isopor, tá? O mais ideal, aqueles bem grossinhos de papelão, mas o de isopor é melhor. E depois ele vai tirar esse isopor e vai cortar, vai ter mais toda a parte de baixo do bolo para fazer fatias para os seus convidados. Mas também pode ser inteiro assim. Mas utilizam também essa técnica de sobrepor um bolo em cima do outro para deixar o bolo alto, tá? Então aqui nessa situação você pode colocar um caninho no meio do bolo. Se não tiver o caninho, pode ser também um palito daqueles de churrasco. Você vai encapar esse palito com um papel alumínio, tá? Bem encapadinho, ou o plástico filme. Eu acho que o papel alumínio é melhor, vai cortar no tamanho do bolo, mas pelo amor de Deus, gente, é muito perigoso quando é o palito de churrasco. Por quê? Porque ele é pontudo. Cortem direitinho a ponta dele e sempre avisem
pro cliente. Tem um palito para dar sustentação, para dar mais estrutura pro bolo, ok? Não esqueçam de avisar, certo? Mas aqui o foco mais é para vocês aprender uma decoração de bolo mais alto, tá? Não é nem a questão interna tanto do bolo. Tem que ser um bolo firme, vocês aprenderam isso, mas vocês sabem que tem a opção de fazer ele inteiro, que vai sair uma fatia maior, e tem a opção de sobrepor um em cima do outro, retinho assim, um em cima do outro, mesmo diâmetro, mesmo recheio, tudo igual, certo? Então agora a gente vai começar a alisar. Vou usar essa espátula aqui, ó, vou dar uma alisadinha, só para ajeitar, tá? Aonde eu vou vendo que já vai ficando umas falhas, eu já posso ir colocando um pouquinho mais de chantilly branco, tá? Deixa eu ver a parte de cima. A parte de cima a gente gira só a bailarina, tá? Onde tem as falhas, eu já vou colocando um pouquinho mais de chantininho. Primeiro a gente vai espatular ele. Espátula reta, não é assim, é assim. A espátula de frente pra mim, tá? Se a gente faz assim e puxa, a gente vai arrancar todo o nosso chantininho. E não é o que a gente quer só alisar e tirar o pequeno excesso, tá? Então aqui de trás, começo aqui de trás, retinho e vou girando a bailarina. Tiro esse excesso aqui da nossa espátula. Novamente, vamos lá. Essa parte de espatular, deixar lisinho, é paciência, mais paciência do que técnica, tá? Espatulei, tiro o excesso do nosso chantininho. Vou passar a espátula mais uma vez, retinha no bolo. Alisei, certo? Vou tirar essas pontinhas de cima. Vamos tirar as quinas. Para fazer as quinas, pessoal, espátula reta, essa aqui que tem essa chamada espátula angulada, ela tem esse caimentozinho. Essa aqui é perfeita, tá? Mas também dá para fazer com a espátula reta, certo? Então a gente segura retinha e só empurra. Ó. E a gente vai fazendo as quinas. Limpa. E assim a gente vai fazendo as quinas. Seguro reto e empurro. Então agora que vai entrar a espátula, tá, gente? Então agora retinha, mesma coisa. Primeiro a gente marca o bolo e a gente não para de girar. Vamos lá. Vamos lá. Depois essas marcações, elas vão se ajeitando. Ó. Tira o excesso. Vou aqui para trás, que para não aparecer a marcação, e vamos de novo. Eu quero marcar bem. Limpei a espátula, vou passar mais uma vez. Cuidando para ficar bem lisinho. Fiz isso, gente. Não se preocupem, tá? Com a parte de dentro poder tá aparecendo um pouquinho de bolo, tá? Da massa.
porque nessa parte que tem o vãozinho, a gente vai colocar as cores que a gente fez. Agora, pessoal, a gente vai entrar com as cores, tá? Vou colocar mais forte embaixo e vou colocando em todas as falhas aqui que fez a nossa espátula, tá? Então vamos lá, vou começar aqui de trás e vamos lá. Agora eu vou fazer uma camada da cor mais clarinha. Nessa daqui não tem nem bico, eu só furei a manga, tá? E cortei aquelas rebarbinhas. Então vamos lá. Começo aqui de trás. E vou fazer as últimas duas com o mais clarinho, tá? Aqui de trás novamente. E aqui em cima. Certo? Pessoal, agora vamos espatular novamente, tá? Começando aqui de trás, onde está a marcação. Vamos lá. Sem se preocupar. Ó, já vou limpar a minha espátula. E limpando ela, eu evito de misturar as cores, tá? Então, só vou passar aqui. Pegando aqui de trás da marcação. Novamente. É pra ficar como se fosse um degradê, tá, gente? Então, deixa eu pegar aqui de volta aqui de trás. Novamente. A lateral aqui do nosso bolo a gente já terminou. Agora eu vou só ajeitar as quinas em cima pra gente começar a trabalhar com os bicos. Antes da gente começar, eu vou limpar o meu pratinho. Coloquei uma faquinha aqui e vou limpando aqui a parte baixa. Porque se a gente deixar para limpar muito pro final, vai manchar o nosso pratinho, tá? Então vamos lá. Por mais que eu ainda vou fazer um trabalho com bico desde baixo, é bom a gente já ir limpando. Bom, pessoal, já estou com todas as cores aqui que eu vou utilizar. O nosso roxo, que a gente fez na aula anterior. E todos os tons de azul Tiffany que a gente também fez, mais o branco. Tenho também aqui umas pérolas azuis, bem pequenininhas, bem miudinhas que a gente vai colocar. E também os topper, ó, vou colocar essa lua aqui. E umas estrelinhas também, tá? Vou deixar aqui os topper por último. E vamos começar a brincar agora com os bicos. Eu vou começar a minha decoração passando do meu nome aqui no cake board, pegando assim, ó, daqui pra lá, ó. Se você não se sente seguro ainda para trabalhar com a mão livre nos bicos, sem marcação, você pode pegar uma espátula ou uma faquinha e passar assim de fora a fora para você saber o limite do desenho que você quer. Ó, eu quero fazer assim, caidinho pra lá. Tá? Aí eu vou fazer as rosetas que vão vindo, depois elas vão pra cá e vão pegar a parte de cima do nosso bolo. Vocês vão vendo agora. Vou começar com o bico 4B da Wilton pra poder me basear, tá? Então eu vou começar fazendo, muito importante quando a gente for trabalhar com bicos, ter sempre um paninho pra estar limpando a ponta do bico, pro desenho sair o mais perfeito possível, tá? Então vamos lá.
Vou fazer aqui, vou virar pra mim, vou apertar aqui, fazer uma pitanguinha. Uma pitanguinha. E agora vou fazer uma roseta aqui. Fiz uma roseta. Vou fazer outra aqui. Vou fazer outra aqui. E só com essas 3 rosetas eu já consigo me basear, tá? Vou fazer mais aqui. Agora eu vou pegar um M da Wilton com o branco. De pitanga. E vou fazer a roseta maior. E assim a gente vai brincando. E vamos trocando de bico. Agora eu vou usar o 6B da Wilton. Vamos pegar o nosso roxo, que vai dar um charme aqui. É o número 18 pitanga, mini pitanguinhas. Quando é pitanguinha, é só pressionar o bico e puxar. Vamos usar agora o bico 4, que é só umas bolinhas. Gente, eu tô fazendo nesses tons, mas pode ser o tom da tua preferência, na cor que o cliente quiser. E assim nós vamos trocando de bico, fazendo desenhos.
Vamos usar agora o bico 124, tá? A parte grossa encostada pro bolo e a parte fina para fora, para fazer tipo uma cobrinha. Ó, tipo uma cobrinha. Ó, tipo umas cobrinhas. Bom, pessoal, agora eu vou colocar umas bolinhas em cima do nosso bolo. Para dar um charme. Depois que eu coloquei, vou colocar as minhas estrelinhas. Não vou colocar mais a lua, acho que vai ficar muita informação. Então vou colocar só as estrelinhas em cima aqui, uma em cima. Coloquei as estrelinhas e agora eu vou colocar um pouco de brilho. Coloquei o brilho puro aqui dentro da bombinha. Quando é brilho, não precisa colocar álcool de cereal, tá? É só colocar o brilho, tirar o caninho de dentro da bombinha, virar a bombinha de cabeça para baixo e começar a borrifar no nosso bolo. Então vamos lá. E pronto, vou limpar aqui meu pratinho para tirar um pouco desse brilho. Pessoal, olha que arraso que ficou o nosso bolo. Olha quanta técnica, quanto trabalho de bico em um único bolo. Espatulado, olha que lindo. Maravilhoso, né? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte da montagem e decoração dos bolos, mas amanhã voltaremos com a montagem e decoração de um bolo mais moderno de 2 andares. Você não pode perder. Caso tenha ficado qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários da aula que eu ou minha equipe vamos te responder o mais rápido possível. Eu fico muito feliz com a participação e o carinho de todos vocês. Um grande beijo e até amanhã!